Pedro Caixinha está muito pressionado no Santos e o Peixe já começa a pensar em possibilidades caso de fato o treinador português seja demitido, principalmente após um revés não conseguir vencer a equipe do Fluminense neste domingo no Maracanã. Então vamos trazer essas possibilidades e também o aproveitamento de cada profissional em seus últimos trabalhos. E claro, como sempre, eu peço a sua opinião aqui nos comentários de qual seria o melhor cenário para o Santos. Manter Pedro Caixinha, independente do resultado contra o Fluminense, ou algum desses treinadores que nós vamos trazer aqui, que o Santos já está de olho. Bom, vamos a uma matéria do Diário do Peixe, da Laura Marcelo, que traz o seguinte, o título: Santos segura a Caixinha até domingo, mas vai contactar 3 possíveis substitutos. E aí a matéria começa dizendo o seguinte: o Santos decidiu segurar o técnico Pedro Caixinha até o confronto contra o Fluminense neste domingo no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileiro. O técnico português está pressionado no comando, enquanto o departamento de futebol já trabalha com outros 3 possíveis substitutos: Dorival Júnior, Tite e Sampaoli. E aí a matéria fala, né, sobre essa pressão do Caixinha e cita o seguinte também: depois do estadual, o Santos teve uma espécie de intertemporada e chegou até a fazer um amistoso contra o Curitiba. A ideia era que, com o tempo para treinar e com as contratações se adaptando ao clube, o time pudesse entregar mais resultado. No entanto, na estreia do Brasileirão, a equipe perdeu de virada para o Vasco, no Rio de Janeiro. Após o jogo, Marcelo Teixeira disparou críticas em declaração, afirmando que o Santos tinha elenco para desempenhar melhor em São Januário e que depois do acesso do retorno à Série A não deveria voltar a passar vergonha. A comissão técnica teve outra semana cheia de preparação e apenas ficou no empate com o Bahia na Vila Belmiro. Diante disso, a diretoria já começa a se movimentar no mercado enquanto o elenco se prepara para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A ideia é dar uma sobrevida ao Caixinha para tentar mostrar resultado e o técnico vive um ultimato, já que deve contar com o retorno de Neymar para o jogo contra o Fluminense. Inclusive, o treinador Renato Gaúcho, que assumiu o comando do Fluminense, revelou que um time teria procurado ele antes de fechar com o Flu. De acordo com apurações, o Santos foi esse clube e já vinha sondando outros profissionais no mercado. Enquanto o elenco se prepara, a direção deve entrar em contato com o Tite, que trabalhou com o Neymar na seleção. Dorival Júnior, que também trabalhou com o Neymar e tem identificação com o clube, é o último técnico campeão pelo Peixe. E Sampaoli, demitido da França e que teve boa passagem em 2019, também é um dos cotados. Dorival, no entanto, teria informado ao São Paulo que não pretende aceitar um trabalho no momento. Lembrando que cita o São Paulo porque o Zubeldia também está ali com o risco de ser mandado embora. Inclusive, no futebol brasileiro, Zubeldia, Quinteiros, que quase veio para o Santos e está no Grêmio, o próprio Carille, o próprio Pedro Caixinha. Então, também tem essa questão do mercado. Se o Santos também está convicto de que não vai muito longe o Caixinha, precisa também agir, porque tem outros treinadores que correm o risco de serem mandados embora e aí os clubes contratarem essas opções que o Santos entende que podem ajudar o clube nessa temporada. E aí volta aquele papo que nós já tivemos em outros vídeos, a questão da convicção. Você está convicto que, independente do resultado deste domingo contra o Fluminense, o Caixinha é um técnico que vai conseguir deixar o Santos numa pré-Libertadores, uma vaga direta da Libertadores, vai brigar na parte de cima? Então você mantenha ele. Se você não tem essa convicção e vai ficar nessa de jogo a jogo, resultado a resultado, ameaçando uma demissão ou não, então talvez o melhor já seja realizar essa mudança. Porque o que eu acho que fica muito claro para a gente, e eu até cheguei a comentar isso no De Olho no Peixe, é que parece que o Caixinha já está demitido, só que a gente não tem essa oficialização.
Porque pela declaração do Marcelo Teixeira, a pressão da torcida na Vila Belmiro durante o intervalo, depois do empate, né, com a equipe do Bahia. Então parece que não tem essa convicção nem da diretoria e também da torcida. E a gente sabe que isso no futebol brasileiro, a combinação é de uma demissão, não de uma continuidade no trabalho. Então, a convicção ou não da permanência do Caixinha, quem tem que ter é a diretoria, que vai tomar a sua decisão. Mas voltando rapidinho aqui, a questão de aproveitamento, né? Separei aqui alguns números de Dorival Júnior, Tite e Sampaoli, que são os 3 nomes aí que o Santos está sondando, vai entrar em contato para saber sobre uma possibilidade, né? Aquela conversa, ó, se o Caixinha cair, você teria interesse de assumir o Santos? O nosso orçamento é esse, o nosso elenco é esse, o nosso objetivo na temporada é esse, o que nós podemos te pagar de salário é esse valor. Então é mais ou menos essa conversa que deve acontecer. Então, aproveitamento de Dorival Júnior nos seus últimos trabalhos. Flamengo, 67% de aproveitamento, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. No São Paulo, 54% de aproveitamento, foi campeão da Copa do Brasil, título inédito da equipe tricolor. Na seleção brasileira teve 66% de aproveitamento e lembrando no Santos também, né? Foi campeão paulista em 2 oportunidades e também da Copa do Brasil. Já o Tite, campeão pelo Flamengo carioca estadual, teve 64,7% de aproveitamento. Na seleção brasileira, 80% de aproveitamento, foi campeão da Copa América. O Sampaoli, pelo Sevilla, 48% de aproveitamento, Flamengo 60% e o Rennes da França 30% de aproveitamento. Lembrando que o Sampaoli, ele já foi demitido, ficou pouco tempo lá na França, não teve um bom começo e aí já foi mandado embora. Então, São Paulo faz tempo, né, que não consegue se consolidar em algum trabalho, permanecer fazendo grandes trabalhos, ser campeão, inclusive quando ele sai do Santos, né, a torcida queria que ele permanecesse, ele não fica por conta de orçamento, que ele queria X de contratações, o Santos disse que não tinha como bancar o que ele queria de contratações, quando ele vai também para o Olympique de Marseille, a mesma coisa, ele faz uma boa campanha, só que pede um valor super alto de contratações e acaba que não tem aquele entendimento com a diretoria. Então, São Paulo ele também tem esse pacote, né? Um pacote financeiro que te exige abrir o bolso para agradar o treinador, tem uma personalidade forte. O Tite é um cara que tem um aproveitamento muito interessante nos clubes que ele trabalha. É um treinador que eu acho que é mais equilibrado. Não vejo o Tite tão defensivo como muita gente fala. Eu acho que ele tem esse equilíbrio de ser ofensivo em alguns momentos e defensivo também. Só que talvez não seja um estilo que parte da torcida do Santos vai gostar. E também tem a questão da identificação com o Corinthians, né? Já vi vários comentários de vocês aqui no canal falando, mas o Tite tem proximidade com o Corinthians, vai ser um Carille 2.0 e coisa e tal. Então o Tite também, acho que tem essa rejeição, né, também de parte da torcida. E o Dorival é um técnico que já conhece o Santos, parte da torcida também gosta dele. Tite e Dorival trabalharam com o Neymar, eu sempre falo aqui, a gente não pode fingir que isso não vai ter influência caso o Caixinha deixe o comando do Santos. Inclusive, uma permanência do Caixinha também pode passar por uma opinião do Neymar, né? A gente também, repito, não pode ser inocente a esse ponto de achar que uma coisa não tem ligação com a outra. Mas é basicamente isso. Até pegando gancho, né, para falar do Neymar, ele estará em campo contra o Fluminense, não sabemos se como titular ou se como reserva, mas também é uma forma do Santos dar essa sobrevida também para o Caixinha com esse retorno do Neymar. Neymar que treinou com o elenco hoje, nesta terça-feira, no CT Pelé, então esse otimismo para que ele seja uma peça importante nesses próximos jogos do Campeonato Brasileiro e em breve também Copa do Brasil. Mas eu quero saber de vocês, o que fazer? Mantém Caixinha, dá mais tempo para ele trabalhar, independente do resultado, visando o desempenho, porque isso também é importante, né? Se o Santos jogar bem contra o Fluminense, mas não vencer,
isso vai ser levado em conta? Se jogar mal, mas vencer, o que é importante é apenas o resultado? Isso aí é tarefa da diretoria, né? Volta aquele assunto de convicção. E também desses nomes citados aí. Tite, Sampaoli, Dorival Júnior. Qual mais te agrada? Ou outro nome também que você acha que combinaria para comandar o Santos? Me fala aqui nos comentários. Se inscreve no canal, tá? Porque a gente está acompanhando de perto toda essa situação. Qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Grande abraço e até a próxima.